Vamos falar de anestesia. Como que é definida, então, a anestesia? A anestesia, ela é caracterizada como um estado de insensibilidade geral ou parcial, vai depender do tipo de anestesia que esse paciente recebe, a todo e qualquer estímulo ou impressão exterior, né? Seja doloroso ou seja de consciência do paciente. Tem a explicação de analgesia, que difere, né? Já a analgesia, ela é caracterizada pela perda da sensibilidade dolorosa, mas tem a consciência preservada. Então, na definição de anestesia, o paciente perde o estímulo doloroso e de consciência. Na analgesia, o paciente mantém consciência e perde sensibilidade, tá? Qual é a finalidade da anestesia? Suprir a sensibilidade dolorosa durante o procedimento cirúrgico, proporcionando aí condições ideais para a equipe de cirurgia fazer aí o seu procedimento. Os tipos de anestesia. Então, existe a anestesia geral, que causa insensibilidade reversível no paciente, ele perde a consciência. Essa anestesia, ela age diretamente no sistema nervoso central. Essa anestesia geral, ela está dividida em endovenosa, o paciente recebe a medicação anestésica direto na veia do paciente. Por isso é importante que o paciente que está na sala cirúrgica tenha um acesso venoso pérvio, calibroso, né, funcionante, a gente está falando. Então, o paciente pode receber aí na veia a medicação Inoval, fentanil ou tilnembutal. Existe também a anestesia geral, que é inalável, através de máscara, né? É muito comum utilizar esse tipo de anestesia em pacientes ansiosos e pacientes pediátricos. Esses pacientes vão receber o gás nitrogênio líquido, volátil, como o etílico e o fluotane, tá? Também tem a anestesia regional, ela causa insensibilidade da parte inferior do tronco e membros inferiores. Essa anestesia regional, ela está classificada em raquianestesia, que causa bloqueio dos nervos raquidianos no espaço subaracnoide. Esse espaço é o espaço que existe normalmente entre a aracnoide e a pia mater, que é preenchida pelo líquor, tá? Existe também a anestesia regional chamada de peridural, que causa bloqueio dos nervos raquidianos do ponto em que sai da dura mater, tá? E existe a anestesia regional, que é chamada de tópica, né? É local, que é aplicado sobre a pele, diretamente sobre a pele ou mucosas local. O anestésico, ele é injetado diretamente no local onde vai ser feito o procedimento. Aí existe, vamos lá, recuperação pós-anestésica, ou RPA, RA. A sala de recuperação pós-anestésica, RPA, é um setor do centro cirúrgico onde são dispensados aí cuidados intensivos. Quando a gente fala de intensivos, a gente lembra de UTI, né? Mas é isso mesmo. Cuidados intensivos no centro cirúrgico, na RPA, tá? Cuidados que a gente não pode descuidar do paciente, onde o paciente fica monitorizado com todo o cuidado. No pós-operatório e pós-anestesia imediatos. Nela, na sala de recuperação pós-anestésica, o paciente vai permanecer durante a reversão da anestesia, então até que se recobre sensibilidade, tá? Nível de consciência, até que se restabeleça dos seus reflexos protetores. A gente está falando de movimentação, né? De o paciente estar alerta ao que está acontecendo. E sinais vitais. Então, se ele não estava movimentando as pernas, ele está movimentando as pernas agora. Se ele não estava conseguindo entender, responder, ficar acordado durante algum tempo, até ele recuperar esses sentidos, tá? E também sinais vitais, são verificados sinais vitais de tempo em tempo, normalmente 15 em 15, 10 em 10, o paciente fica o tempo todo monitorizado. À medida que esses sinais vão ficando estáveis, o paciente menos dependente de catéter de O2, de medicações para se manter estável, ele está se recuperando, tá? Então, a sala da RPA tem que ser uma sala
ampla, deve conter todos os equipamentos necessários para o atendimento das necessidades do paciente, tipo rede de gases, né, para a gente poder colocar catéter de O2, máscara de oxigênio no paciente, oxímetro de pulso, que vai verificar a taxa de oxigênio no sangue do nosso paciente, monitor cardíaco, vou verificar a frequência cardíaca dele, aspirador portátil na rede de gases também tem que estar funcionando, a fim que se tiver necessidade de aspirar esse paciente, ele vai ser aspirado, medicamentos e materiais e carrinho de emergência. No momento em que o paciente permanece na RPA, ele vai ser medicado. Então, se tiver necessidade de analgésicos, antieméticos, o paciente vai sendo medicado até o momento da alta, tá? E o carro de emergência, se tiver alguma emergência, o paciente vai ser atendido ali, tá bom? Quais são as equipes que atuam na recuperação anestésica? Então, o médico anestesista, ele é responsável pelos pacientes que estão ali internados, ali aos cuidados da equipe. A enfermeira também é apoio, o auxiliar técnico de enfermagem. O paciente, normalmente, ele é avaliado quanto à atividade motora, movimentações, função respiratória, até estabilizar, função cardiovascular, perfusão periférica, sempre observando as extremidades do nosso paciente, e o nível de consciência, né? A gente vai vendo o nível de resposta do paciente, a condição dele de resposta, tá? As medidas contra a infecção na recuperação pós-anestésica, elas devem ser tão escrupulosas quanto as usadas nas salas de cirurgia. De verdade, é uma continuidade de cuidados tão intensivos quanto a sala de cirurgia. Na sala de cirurgias em relação ao pessoal e material, tá? Vamos lá. Na sala de cirurgia, no centro cirúrgico, na RPA, é comum, né, as equipes que estão ali avaliando o paciente no pós-cirúrgico utilizar uma escala para ajudar a avaliação do paciente, se está chegando o momento da alta dele ali ou não. Então, essa escala se chama escala de Aldrete e Crowley, né? Esse índice dessa escala, ele se baseia na avaliação de sistemas cardiovascular, respiratório, nervoso central e sistema muscular. Cada resposta que o paciente tem corresponde a uma pontuação que varia aí de 0 a 2 pontos. Após essa avaliação de cada item, vão se somar aí os scores, né, a pontuação dele, obtendo-se um score total, que significa alta da RPA ou permanência do paciente ainda na recuperação pós-anestésica. Então, dessa forma, a máxima pontuação é 10 pontos. 10 pontos, o paciente já está apto para receber alta da recuperação, podendo ser encaminhado para o seu local de origem, normalmente a sua unidade de internação, tá? Quando ele atinge essa pontuação de 9 ou superior a 8, ele pode ter alta. Tem que ser submetido à avaliação do anestesista, tá? O paciente deve estar normalmente, quando ele atinge essa pontuação, acordado, responsivo, eupneico, né? Acordado, responsivo, pergunto, responde. O eupneico é padrão respiratório normal, tá? Movimentando os 4 membros e os sinais vitais estáveis, tá? A gente só não vai ter resposta melhor se o paciente já chegou para a cirurgia, ele já fazia uso de catéter de O2, então ele já era um paciente dependente de oxigênio. Então o padrão dele, nesse sentido, não muda, tá? Então o paciente que já tinha uma patologia anterior, que tinha dificuldade na estabilização dos seus sinais vitais, ele não vai ter melhora nessa questão. Agora, o paciente que chegou eupneico, ele tem que sair do centro cirúrgico eupneico, tá? Vamos lá.
existe uma outra escala que é utilizada, mas ela é mais utilizada em UTI, que é quando o paciente está sedado, se chama escala de Ramsay, né? Quando é uma escala subjetiva utilizada no grau de sedação do paciente. A gente usa mais em UTI. Tem a escala de Glasgow também, mas é mais conhecida é uma escala neurológica, né? Mas quando o paciente sofre um acidente, né? Tem um trauma, tá? Bom, de acordo com a apostila, a gente vai agora falar das cirurgias e potencial de contaminação. Vamos deixar para o próximo vídeo